Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. Nesse vídeo vamos falar sobre a possível saída de JP Sherman, a escalação ideal do Santos para o clássico contra o São Paulo, e também falar sobre Rony. Será que ele estreia neste clássico do próximo sábado? Tudo isso nesse vídeo. E vamos começar falando sobre o JP Sherman. Eu havia comentado aqui ao longo dessa semana que o Ajax fez uma proposta formal ao Santos de 3 milhões de euros para contratar o menino da Vila. O Santos recusou a proposta pelo lateral direito e pediu 6 milhões. O Ajax fez uma contraproposta e subiu o valor inicial, agora propondo 4 milhões de euros pela contratação do lateral direito Menino da Vila. Além dos 4 milhões de euros oferecidos, eles também ofereceram bônus por metas, então algumas metas que serão estipuladas em contrato, por exemplo, número de partidas, convocação para a seleção brasileira, número de gols ou participações em gols. Então, algumas metas que, sendo elas atingidas, o Santos terá um aumento na venda deste jogador. E, além disso, mais 20% de mais-valia. Então, o lucro de uma futura venda. O Santos tem 75% dos direitos desse jogador. E o jogador e o empresário, querendo fazer essa transferência, sabendo que não tem tanto espaço no Santos hoje, já que o titular é o Igor Vinícius e o Mike é um jogador que vem estando à frente aí do JP Sherman ao longo dos últimos jogos. Sabendo disso, eles decidiram abrir mão de 10% do que eles têm direito. Então, abrindo mão desses 10%, o Santos receberia em mãos 85% desta venda, o que dá, em reais, cerca de 21 milhões em reais para o Peixe. Então, quando o próprio jogador e o empresário estão meio que decididos a sair, fica um pouco mais difícil de conseguir segurar, né? Por mais que o Santos queria um valor a mais, mas eu acredito que, mediante a oferta que foi feita, sabendo que o Santos pode ainda ter alguns bônus mais à frente, oferecendo 20% de mais-valia, então tudo isso com certeza vai balançar bastante a direção do Santos, o que o Santos vai pensar, avaliar e pode aceitar aí a venda do lateral direito Menino da Vila. Uma pena que eu acho o valor ainda um pouco baixo. É claro que a gente não tem certeza de que ele vai se tornar um grande jogador, mas se ele se torna um grande atleta, aí depois a gente fica chateado por saber que o menino saiu por um valor muito abaixo, não é? Então quero saber sua opinião, e se você acha que 20 milhões de euros, ou melhor, 20 milhões de reais, é um valor ok pela venda do Sherman? Deixe aí nos comentários a tua opinião. Só para registrar aqui, quem deu essa informação desses detalhes dessa negociação em primeira mão foi o Lucas Mussetti, tá bom? Bem, vamos falar agora sobre o Rony. O Rony pode estrear com a camisa do Santos já neste próximo final de semana. O Rony que fez os exames médicos na quarta e na quinta-feira e foi aprovado. Agora, ele aguarda ser registrado no boletim da CBF e, sendo ali registrado o seu nome, ele estará liberado para jogar contra o São Paulo no estádio do Morumbi neste próximo sábado. Bem, eu falei então sobre a possibilidade do Rony estrear como titular do Santos. Agora vamos falar sobre a provável, ou melhor, a melhor escalação do Santos, aquela que eu considero a ideal para o clássico do próximo final de semana. Eu não sei ainda a condição física de todos os jogadores. Eles se reapresentaram nesta quinta-feira, fizeram ali alguns testes, alguns exames para ser analisada, para ser avaliada pela comissão técnica a condição física dos atletas e, se baseando neste resultado, é de que o Santos deve escalar os jogadores. Mas, considerando que todos os jogadores estarão à disposição, todos estarão nas condições físicas perfeitas, eu escalaria o seguinte time. Eu vou trazer aqui a escalação e vou ponderando, vou falando o porquê destes atletas como titulares. Na defesa, Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Vinícius Lira. O porquê dessa dupla de zaga? Eu considero o Zé Ivaldo, dentre as opções do elenco do Santos, entenda isso, dentre as opções do elenco, eu considero o Zé Ivaldo o melhor zagueiro do Santos. E isso não quer dizer que ele é um bom jogador, já falei isso várias vezes. Mas dentre as opções, ele é o melhor. Ele é muito inconstante, é um jogador que não transmite confiança, mas, tecnicamente falando, ele é melhor do que os outros jogadores. Então ele precisa ser titular. O Adonis Frias, que vinha sendo titular pelo lado do direito da defesa, não é um jogador que traz confiança. Pelo contrário, ele é um jogador que se desliga em grande parte dos jogos. Então eu considero o Adonis Frias pior do que o Zé Ivaldo
como opção para defesa. E o Luan Pérez, eu deixaria ele como titular, justamente por ser um jogador que tem uma melhor saída de bola, então vai dar ali para o lado esquerdo do Santos uma qualidade maior na criação de jogadas. Então, o Luan Pérez seria o titular ali por aquele lado. E por que o Vinícius Lira e não Escobar na esquerda? Porque o Santos poderia ou poderá ter o Rony como titular. E o Rony é esse jogador que volta mais para marcar. Então, o Vinícius Lira não ficaria exposto, teria um parceiro ali do seu lado para poder ajudar o menino na marcação. Então, Vinícius Lira como titular pelo lado esquerdo. No meio-campo, Zé Rafael como o cabeça de área, Gabriel Menino e Miguelito. O Roleiser não entraria no meu time, porque o Roleiser hoje está pior tecnicamente do que o Miguelito. O Miguelito, inclusive, foi o grande destaque do Santos na partida contra a Chapecoense. O menino também fez um bom jogo. O Zé Rafael não está ainda no auge físico, mas ele foi bem na partida contra a Chapecoense também. Eu não colocaria o Schmidt, porque eu considero o Schmidt um jogador lento e com falhas defensivas. Eu prefiro o Zé Rafael como cabeça de área do que o João Schmidt, já que o Schmidt ele não tem nenhuma velocidade e nenhuma condição física de ser titular do Santos. Para completar, então, o time titular, eu colocaria o Barreal pelo lado direito do ataque, o Rony pelo lado esquerdo e o Gabigol, Gabriel Barbosa, como o centroavante. Acredito que essa seria a escalação ideal. Esse 4-3-3 poderia se tornar um 4-4-2. Quando o Santos, por exemplo, estivesse se defendendo, ou se o Santos já estivesse vencendo a partida por 2-0, para tentar segurar o resultado e ter um maior controle do meio de campo, eu colocaria o Miguelito como meia pela esquerda, o Barreal como meia pela direita, o Menino como primeiro volante e o Zé Rafael como meia armador. E por que disso? O Zé Rafael contra o Chapecoense. É claro que o São Paulo é um time melhor do que a Chape, mas o Zé Rafael jogou bem como o meia mais avançado do ataque no meio campo do Santos contra a Chapecoense. O Miguelito jogou muito bem pelo lado esquerdo e o Barreal, quando jogou no meio de campo do Santos pelo lado direito, ajudou muito e conseguiu fazer uma boa dupla ali por aquele lado com o Igor Vinícius. Então acredito que seria interessante. A maior dúvida seria o Gabriel Menino como primeiro volante, já que ele tem falhas defensivas. Mas, pelo menos, você teria um meio de campo bastante interessante e com uma boa qualidade técnica. Acredito que pode dar certo desta maneira. O São Paulo que venceu o Flamengo, então vem embalado para este clássico. Não deve ser fácil. O São Paulo, com certeza, vai vir com a equipe titular, ou pelo menos aquilo que ele tem de melhor, já que o São Paulo hoje é o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Paulistão. Então o São Paulo precisa da vitória, assim como o Santos. Então acredito que o São Paulo virá com a sua melhor equipe. Normalmente o São Paulo atua com 3 zagueiros, é o que o Crespo gosta de fazer. E espero que o Santos consiga surpreender o São Paulo no Morumbi e ter uma boa vitória no clássico deste sábado. Agora eu quero saber se você gostou da escalação que eu sugeri aqui ao técnico Vojvoda, se você faria alguma alteração e se você tem expectativa aí de que o Santos possa surpreender o São Paulo ou se você está com as suas expectativas, a sua esperança no Santos baixa como grande parte da torcida. Deixa aí nos comentários a tua opinião, quero saber o que você pensa. Vamos conversar como sempre a gente faz aqui no Mundo do Santos, tá bom? Um abraço, nos vemos no próximo vídeo, tá? Deixa o seu like, o seu hype, tudo isso ajuda muito o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.